Shalom, meus queridos, estamos começando mais um Examinando as Profecias. Nós tentamos fazer ao vivo, não conseguimos, mas vamos em frente a fazer essa gravação. Agora, vamos orar. Yah, Todo-Poderoso Elohim, te damos graças pela vida, tuas bênçãos e principalmente, Pai, porque estamos com vida para aprender as tuas verdades. Abençoe cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Nos abre os olhos espirituais para o tempo que estamos vivendo e a preparação para os últimos acontecimentos. É o que te pedimos em nome de Yahushua, nosso Salvador. Bom, queridos, eu vou começar fazendo um pedido muito especial em prol de uma família que precisa da sua ajuda, tá? São 3 filhos, inclusive um recém-nascido que precisa de cuidados especiais, está precisando de alimento, fralda e tal. E se você puder contribuir, aqui seguem os dados. Na Caixa Econômica Federal, a agência 1031, operação 013 e a conta é 000-20361, dígito 4. Que o Criador abençoe grandemente a todos que puderem ajudar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também para quem quiser as informações para fazer uma transferência online. Bem, nós vamos abordar hoje o capítulo 11 de Daniel. E no último estudo nós aprendemos sobre o conflito espiritual do mundo invisível entre Micael e o príncipe da Pérsia, o Hassatã. Nós aprendemos que o povo de Daniel nos últimos dias é o povo de Israel. O povo de Israel que não é só judeus, mas também aqueles que se unirem às 2 casas de Israel, gentios dispersos que se adentrarem a fazer parte do povo de Israel. Em Daniel capítulo 11 nós vamos ver o reino da Medo-Pérsia, vamos ver Alexandre o Grande, o rei da Grécia, e as 4 divisões desse império. A partir do verso 5 ao 13 nós vamos aprender sobre o conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Nos versos 14 a 30 nós vamos aprender sobre o Império Seleucida, que fica ao norte de Israel, e os acontecimentos ligados ao povo de Israel após a morte do Messias. Do verso 31 em diante nós vemos o surgimento do Império Otomano, nós vamos ver também o Império Romano na profecia e a perseguição da Idade Média. Dos versos 40 a 45 nós temos os últimos acontecimentos proféticos, e isso é empolgante, porque nós vamos ver o que ainda vai acontecer. No verso 1 diz: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Já temos uma data aproximada em que Daniel obteve a visão, foi no reinado dos Medos e Persas. E nós sabemos que esta visão tem a ver com o povo de Israel. Porque no verso 14, o anjo Gabriel disse: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. No verso 2 diz: E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas. Mais do que todos, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Você já assistiu algum filme sobre os espartanos, sobre a invasão de Xerxes? É exatamente esses detalhes históricos que a Bíblia está nos trazendo aqui. São impressionantes, centenas de anos antes de acontecerem. Um rei valente se levantaria, que reinaria com grande domínio e faria o que lhe aprovesse. Nós já sabemos que o poder grego é o poder que foi predito em Daniel 8. O verso 4 diz: Mas estando ele em pé, seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque seu reino será arrancado e passará a outros. Exatamente isso que aconteceu. O primeiro rei da Grécia, Alexandre o Grande, foi morto na sua juventude, no auge da força, aos 32 anos apenas, em 13 de junho de 323 antes do Messias. E as escrituras disseram que o seu reino, o reino da Grécia, não seria dado aos seus descendentes.
ninguém de sua família pôde assumir os seus territórios. A profecia disse: não para seus descendentes. Até a morte, após a morte de Alexandre, em 15 anos, todos de sua família foram assassinados. Nenhum filho pôde assumir o trono greco-macedônico. Filipe II, pai de Alexandre, foi assassinado. Olímpia, a mãe de Alexandre, foi assassinada. Felipe Aridaeus, irmão de Alexandre, foi assassinado por Olímpia. Estatira, Barcina e Roxana, as 3 esposas de Alexandre, foram assassinadas. Seus filhos Alexandre, Aegos e Hércules também foram assassinados. As escrituras dizem que seu reino seria quebrado e repartido aos 4 ventos do céu. Alexandre tinha 4 generais que tentaram por 20 anos manter o império unido, mas após várias brigas, o reino foi dividido entre os 4, para os 4 ventos do céu, ou seja, norte, sul, leste, oeste, no ano 301 antes do Messias. Então, os 4 reinos ficaram assim: Seleuco I, Nicator, do ano 312 a 281, Ptolomeu I, Sóter, do ano 306 a 282, Licímaco, 323 a 281, e Cassandro, do ano 306 ao ano 297. O que é importante saber sobre esses dados históricos é que o antimessias ele surgiria de um desses 4 braços. Isso é muito significativo, porque a região em que ele iria se manifestar e a região onde os acontecimentos finais vão ocorrer. E tudo está relacionado a Israel. Eu já ensinei vários temas proféticos numa visão cristã, mas como nós estamos voltando às raízes hebraicas, nós entendemos que o reino de Seleuco tem um papel fundamental até o fim. E Seleuco é o reino do norte, que assumiu a região da Babilônia, da Síria, né, daquela região que hoje nós chamamos de Iraque, e ali a Síria, Turquia, aquela região. Bom, esses 4 reinos ficaram assim: Cassandro ao oeste, na Grécia e Macedônia, Licímaco no norte, na Trácia e Betínia, Seleuco ao leste, na Síria, Ásia Menor e Mesopotâmia, e Ptolomeu ao sul, Egito, Chipre, Arábia, Palestina e Líbia. E esses 2 últimos são os mais importantes, porque a Bíblia vai citar frequentemente o reino do norte e o reino do sul. E será forte o rei do sul, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Então, o rei do sul foi Ptolomeu I, né, da dinastia ptolomeica, e Seleuco I Nicator, o reino do norte. E esses 2 reinos travariam batalhas disputando o povo de Israel. Você olha no mapa e vê, ao norte de Israel está essa região do reino de Seleuco. E ao sul, né, ali na África, está a região do reino de Ptolomeu. E esses 2 reinos iriam travar batalhas para conquistar o povo de Israel, a Terra Santa, a Jerusalém. O verso 6 diz: mas ao fim de alguns anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecer naqueles tempos. E é incrível, nós estamos falando aqui de Antíoco II Teos e Ptolomeu II Filadelfo. Eles tentariam fazer alianças por meio de casamentos e etc. A filha de um iria se entregar ao outro, mas isso não ia funcionar. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. E realmente essa filha que a profecia predisse se trata de Berenice II, mais Antíoco II Teos, o rei do norte. E aí um terceiro elemento estaria envolvido, Laodice. Ela, Berenice, porém, não conservará a força do seu braço, nem subsistirá a ele, Antíoco II Teos, nem o seu braço. Mas ela, Berenice, será entregue, e bem assim os que a tiverem trazido, suas damas de companhia, e seu pai, Ptolomeu II Filadelfo, e o que a fortalecia naqueles tempos, o seu filho. Então nós vemos que Laodice assassinou Berenice II, Antíoco II Teos, Ptolomeu II
Filadelfo, filho de Berenice, mais Antíoco II Teos. Então, muitas conspirações e assassinatos envolvendo esses dois reinos. O verso 7 de Daniel diz que de um renovo de Ptolomeu III, das raízes dela, de Berenice, um se levantará em seu lugar e virá com um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, Seleuco II Galínico, e operará contra eles e prevalecerá. A Bíblia dá detalhes incríveis históricos do que aconteceu na briga entre essas duas famílias. Ptolomeu III, que é o reino do sul, venceu a batalha contra Seleuco II, filho de Laodice, com Antíoco II Teos. E aí nós temos uma vitória temporária do reino do sul contra o reino do norte. O verso 8 diz também seus deuses, o de Ptolomeu III, juntamente com as suas imagens de fundição, seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito, e por alguns anos, cerca de 10, ele deixará de atacar o reino do norte. Então, ao sul era o reino egípcio, com todos os seus ídolos, e ao norte as raízes babilônicas. Então você vê uma guerra entre dois reinos pagãos, uma disputa que envolvia o povo de Israel, por isso que está relatado aqui na Bíblia. O verso 9 diz que entrará no rei do sul, mas voltará para a sua terra. E aconteceu. Seleuco II Galínico fez exatamente isso. Mas seus filhos intervirão, o de Seleuco II Galínico, e reunirão uma multidão de grandes forças. E um deles, Antíoco III, avançará, inundará e passará para diante, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza de Ráfia, no Egito. Então, observe bem esses nomes. Antíoco. Será que você já ouviu algum indivíduo com esse nome? Antíoco? Sim, Antíoco Epifânio vem dessa dinastia. E sim, a dinastia ptolomeica, ela existiu e ainda existe. Até os dias de hoje nós vamos identificar esses povos. Antíoco III o Grande teve 2 filhos, Seleuco IV e Antíoco IV, Epifânio. O verso 11 e 12 de Daniel diz que o rei do sul, que é Ptolomeu IV, Filopater, se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, Antíoco III o Grande. Este Antíoco porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão daquele Ptolomeu. E a multidão será levada, e o coração dele, Antíoco, se exaltará, mas ainda que derrubará miríades, não prevalecerá o Antíoco. Então, mais uma vez, um conflito entre o rei do norte e o rei do sul continua, e uma parcial vitória do rei do sul, porque o rei do norte, Antíoco III o Grande, tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com um grande exército e abundantes provisões. E assim aconteceu. Rei do norte, Antíoco III, vem e cumpre essa profecia contra Ptolomeu V, Epifânio. E no verso 14 diz: naqueles tempos muitos, Antíoco III, Filipe V da Macedônia, se levantarão contra o rei do sul, que é Ptolomeu V, Epifânio, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Os romanos aparecem em cena para cumprirem a profecia. Eles tentam ali invadir aquela região do Egito e sofrem uma derrota. Assim virá o rei do norte, Antíoco III o Grande, e levantará baluartes e tomará uma cidade bem fortificada, a cidade de Gaza, na Palestina, em 201 a.C. do Messias. E as forças do sul não poderão resistir, Ptolomeu V Epifânio, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então, o rei do norte, representado por Antíoco III, começa a ganhar poder. E no verso 16 diz que o que, porém, há de vir contra ele, Antíoco III, fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa, que é Israel, tendo-a inteiramente sobre seu poder. Então, nós estamos falando da conquista de Pompeu, que conquistou a Palestina e a tornou uma província romana no ano 63 a.C. do Messias. E estamos falando aqui realmente de um acontecimento histórico antes do Messias, envolvendo os romanos que atuaram nessa região.
do norte. Ao sul você tem o Egito, e aí nós temos Jerusalém. E estamos falando do povo de Israel. E assim virá o rei do norte, Antíoco III Grande, e levantará baluartes. E o que, porém, há de vir contra ele, fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. E realmente Roma dominou aquela porção da Ásia Menor, de Babilônia, e absorveu aquela região. E o verso 17 diz: e firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino, Roma sob o governo de Júlio César, e entrará em acordo com ele, Ptolomeu 12 Auletes, e lhe dará filha de mulheres para ele, Júlio César, a corromper. E nós estamos falando da famosa Cleópatra agora. Cleópatra 7, que foi amante de Júlio César. Ela, Cleópatra, porém, não subsistirá, ou seja, morrerá, nem será para ele. Cleópatra seria de Marco Antônio. O próprio Júlio César morreu assassinado por Brutus. Cleópatra e Marco Antônio suicidaram-se. Então o famoso triângulo amoroso aí, histórico, foi descrito na Bíblia. Por quê? Porque esses poderes disputavam Israel. Por isso que o Criador revelou o que aconteceria ao povo de Israel e às nações envolvidas. Depois disso virará o seu rosto para as ilhas. Estamos falando de Júlio César, famoso imperador romano. E tomará muitas, mas um príncipe, estamos falando de Brutus, né? Seu sobrinho, fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. E nós conhecemos o famoso bordão até tu, Brutus, né? Quando Brutus conspira matar Júlio César no Senado romano e o apunhala junto com todos eles, né? E isso a Bíblia predisse séculos antes de acontecer. Do verso 18 até o 30, o rei do norte passa a ter o controle de Roma imperial. E o verso 19 diz: virará então o seu rosto para as fortalezas. E aí você tem a foto do assassinato de Júlio César. Então no seu lugar se levantará Augusto César, essa é a interpretação, né, das escrituras histórica, fará passar um arrecadador de tributo pela glória do reino, mas dentro de poucos dias será quebrantado, isto sem ira e sem batalha. Então nós estamos falando de Augusto César ou Otaviano, e as escrituras o mencionam em Lucas 2, 1 a 20. Diz que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, esse grande arrecadador que está mencionado nos evangelhos é esse da profecia de Daniel 11. E nós vamos ver os eventos que envolvem o Messias. Mas dentro de poucos dias será quebrantado, isto sem ira e sem batalha. E se cumpriu exatamente como as escrituras previram. Augusto morreu pacificamente de morte natural em Nola, em 19/8/14 depois do Messias, com 76 anos. 17 anos após o seu último decreto de taxação sobre o povo. Como diz a profecia, ele não morreu em guerra, mas em paz, no seu confortável leito. O verso 21 diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E esse é o imperador que reinava nos dias do nosso Messias. E foi no reinado dele em que o nosso Messias foi morto. Tibério César, que reinou do ano 14 depois do Messias ao ano 37. E com os braços, com poder militar de uma inundação, serão varridos de diante dele, Tibério César, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. Ora, quem é o príncipe da aliança que foi quebrantado? E quem foram os seus algozes? Estamos falando do reinado de Tibério, em que ele foi crucificado sob o governo de Tibério, representado por Pôncio Pilatos, né, governador da Judéia. Do verso 1 ao 22 nós temos a história coberta desde o Império Medo-Persa, passando pela Grécia e Roma, até a morte do nosso Messias no ano 31. Tudo isso está detalhado no livro de Daniel. E nós estamos falando das regiões em que se desencadeariam os últimos acontecimentos.
O verso 23 diz: depois de feita com ele a aliança, usará de engano, e subirá, e se tornará forte com pouca gente. Aqui voltamos um pouco no tempo e falamos da união que estava havendo entre os judeus e romanos, uma aliança pró-auxílio e amizade. O resultado dessa união é sempre desastrosa. E os romanos traíram os judeus. E o verso 24 diz: virá também caladamente sobre os lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, despojos e bens, e maquinará seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E nós temos aí os triunviratos que houveram em Roma, exatamente como a profecia prediz que aconteceriam, envolvendo o reino do norte, região da Babilônia, e o reino do sul, a região do Egito. Por isso que nós temos a menção de Cleópatra na Bíblia, que era da dinastia ptolomeica, né, do sul, no Egito, e temos os envolvidos com ela, César Augusto e Marco Antônio. E suscitará a sua força, sua grande coragem contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele, e os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão mortos. E assim aconteceu. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e assentados à mesma mesa falarão mentira. Porém não prosperará, porque ainda virá o fim no tempo determinado. Então eles se traíram uns aos outros, e isso está registrado nas profecias. Então tornará para sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então, nós temos aí uma oposição do reino do norte, que no caso representado por Roma nesse período, ao norte de Israel, e a transferência da capital de Roma para Constantinopla contribuiu para a queda do Império Romano do Ocidente. O verso 29 fala dessa transferência que ocorreu no ano 331 da nossa era comum. Agora, entra em cena um outro poder que surge da religião do Islã no 8º século, né? Aliás, no 7º século, que é o Império Otomano. E nós estamos vendo aqui a ascensão desse poder otomano. O verso 30 diz, 29 e 30, no tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será da última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. E aqui nós estamos falando já do poder otomano, que vem e ataca o povo de Jerusalém, o povo de Israel. E a partir de agora nós vamos ver o que acontece nessa região que foi dominada pelos romanos, desde o lado oriental da Europa até a Ásia Menor e até a região do Oriente Médio. E diz no verso 31, e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Se você espiritualizar essa interpretação, você pode aplicar para qualquer coisa. Mas se nós entendermos onde é que havia o contínuo sacrifício e onde fica o santuário, nós vamos saber que é exatamente em Jerusalém, é o monte do templo. E foi isso que aconteceu quando o Império Otomano invadiu Jerusalém e a tomou dos cristãos. O verso 32 diz que aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Elohim se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Desde a queda do Império Romano, a queda do controle católico sobre Jerusalém, o Império Otomano assumiu Jerusalém, construíram mesquitas, houve roubo, houve morte, houve cativeiro e perseguição. Então, esse cativeiro aqui é o do Império Otomano.
que, entendendo a profecia centralizada em Israel, nós vemos claramente o que acontece com o povo de Israel até durante a Idade Média. Nós estamos falando aqui de mais ou menos o ano 1000 e pouco, nós estamos falando aí já do 11º século. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Essa ciência aqui não é da NASA, da ciência, tecnologia moderna. Não, aqui é o conhecimento do livro de Daniel. Ele será ampliado, se multiplicará. E graças ao Eterno nós temos hoje, com a restauração da fé hebraica, o entendimento mais claro dessas profecias. E de que estão se tratando? Tudo isso, a profanação, o contínuo, o santuário, a fortaleza, tudo isso se referindo ao povo de Israel e à cidade santa. Cairão pela espada, fogo, cativeiro e roubo por muitos dias, até o fim do tempo. Nós estamos falando do fim do tempo até os últimos dias mesmo, quando o Messias voltará. E esse rei, falando do rei do norte, fará conforme sua vontade, se levantará e engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Nós vemos aqui características fortes do anti-Messias. Ele se levanta ao norte de Israel e ele se exalta acima do Eterno de Israel. E nós estamos vendo esse cumprimento nos nossos dias, quando Tessalonicenses Paulo diz: o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como o próprio Criador no templo dele, querendo se parecer com ele. Então o anti-Messias se assentará no monte do templo, isso não há dúvida. Não existe outro templo ao qual a Escritura se refira a não ser o monte do templo em Jerusalém. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amado ou ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, se você aplicar esse anti-Messias a alguma religião específica, não vai se encaixar, porque ele não tem respeito a nenhum deus. Sobre tudo ele se engrandecerá. Nós somos levados a crer que esse anti-Messias ele vem do oculto, ele vem das sociedades secretas. E ele surge a partir do norte de Israel. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, prata, pedras preciosas e com coisas agradáveis. Aí diz no verso 39, haver-se-á com castelos fortes o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Realmente, quando tanto a América foi descoberta, quanto outras terras foram descobertas, era o oculto que estava por trás dos descobrimentos e do controle da divisão das terras. Apesar de que a Igreja Romana ela tinha um papel fundamental ali, mas nós vemos que há mais que isso. É o poder das sociedades secretas que está ali desde sempre, já preparando a chegada do anti-Messias nos últimos tempos. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte o acometerá com carros, cavaleiros, navios, entrará nas terras, as inundará e passará. Nós estamos falando de um poder que vai dominar desde o Oriente Médio até a região da África. E o profeta Daniel, ele cita essa localização geográfica. E a Bíblia sempre cita o norte se referindo à Babilônia, que hoje é o Iraque, Síria. E as Escrituras frequentemente citam o sul como o Egito, a região do Egito. O verso 41 diz que ele entrará também na terra gloriosa
e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Então, a profecia fala claramente que Israel seria invadida e muitas nações ou pessoas seriam derrubadas. Mas estes escapariam da sua mão, Edom, Moabe e Amon. Isso são as nações no entorno de Israel que escapariam dessa invasão. E a terra gloriosa, claramente nas Escrituras, em todo o livro de Daniel, é Israel. É Jerusalém. Salmo 106, 24 diz, mais tarde, porque não acreditaram na promessa do Eterno, não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável, ou a terra gloriosa. Escaparão das suas mãos Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. A profecia diz que naquele dia o Eterno tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Síria, Egito, Patros, Etiópia, Elão, Sinar, Amate e das ilhas do mar. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente e juntos despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe lançarão as mãos e os filhos de Amon lhes obedecerão. O Eterno tem um remanescente entre as nações e estes vão escapar da mão do antimessias, se referindo na região do oriente. E estenderá suas mãos às terras e a terra do Egito não escapará. E nós temos visto como o Egito tem sido envolvido nos conflitos do Oriente. Até os dias de hoje, nós sabemos que no Egito existe o domínio muçulmano e a profecia diz que o Egito não escaparia. O verso 43 diz, se referindo ao antimessias, e nos últimos tempos apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Então, que rumores do Oriente e do Norte são esses que vão espantar o antimessias? Que o provocará a sair com grande ira para destruir e extirpar a muitos. Nós estamos falando, queridos, aqui das boas novas da salvação, da vinda do Messias nos últimos tempos. À medida que nós chegamos no tempo do fim, isso vai provocar uma grande contenda no Oriente Médio e nós vamos ver as profecias se cumprindo, as últimas profecias. Diz, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E essa é a parte que nos coloca bem no eixo de todo o cumprimento profético. Que o antimessias armará suas tendas do seu palácio, e palácio é um termo político onde um rei governa. Ele estabelecerá as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo e Glorioso. Nós estamos falando aqui na região do Monte do Templo. Nós estamos falando aqui no mar daquela região, a localização geográfica lá em Jerusalém. Mas quando ele fizer isso, quando ele se estabelecer naquela região, virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Eu acredito que dentro de alguns meses ou anos, poucos anos, nós veremos esse cumprimento final. O antimessias se instalando naquela região santa entre o mar e o Monte Santo. E aí o nosso Messias virá. O capítulo 12 de Daniel diz que nesse tempo Micael se levantará e defenderá o seu povo, todo o que for achado inscrito no livro da vida. Nós estamos vendo o cumprimento dessas últimas profecias. Nós vamos continuar depois esse estudo falando sobre os últimos acontecimentos descritos em Daniel 12. Mas continue estudando, se aprofunde nas profecias, o Eterno vai te revelar toda a verdade sobre o tempo que estamos vivendo e o que está acontecendo naquelas nações do Oriente Médio. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yahushua, até um próximo Hangout.